Olá, irmãos, paz do Senhor. Mais uma vez aqui em uma reflexão da palavra de Deus, uma porção desta palavra aí rapidinho, 4 minutinhos, né? Para que a gente possa ter subsídio, obviamente, para continuar meditando na palavra, né? Hoje, então, eu quero trazer o Gênesis capítulo 1, verso 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu quero me ater a uma expressão das Escrituras apenas. No princípio. Que está aqui, no livro da Torá, que é as Escrituras do Judaica, e eu estou trazendo aqui para os irmãos, para que a gente possa meditar um pouquinho a respeito disso. E é interessante porque, mergulhando nessa palavra, Kairós, de Deus, nessa questão do amor intenso de Deus, que a gente já vem vindo lá atrás, através de Jesus, o Espírito Santo, eu vou esbarrar em um conceito chamado relacionamento, que infelizmente até os dias de hoje é uma ação complexa após a queda do homem até os dias de hoje. Relacionar-se é uma das coisas mais difíceis que o homem tem e é onde o inimigo trabalha maciçamente em cima desse relacionamento por conta de uma expressão, de uma palavra chamada ligação afetiva. De Deus, o Criador, para com a sua criatura. Interessante isso. Quando eu resgato isso, lá na frente eu vou falar o porquê desse relacionamento, lá na frente, o quanto ele é difícil, nós vamos falar um pouquinho da antropologia, vamos dar uma olhadinha nessa questão, né? Desenvolvimento humano, mas isso um pouquinho lá na frente. O antes disso, eu tenho essa ligação afetiva que significa humildade, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6 até 8. Essa humildade, quando eu entro dentro dela, eu vou esbarrar numa palavra chamada humilitas, que esbarrando nela eu vou ter uma palavra chamada humus. Dentro desse humus eu tenho solo, eu tenho pés no chão, terra fértil, Adão, ou Adama para Adão. Olha que interessante a sequência que é feita etimologicamente. Quando eu pego esse Adão, eu levo ele para esse Kairós. Aí eu vou entender por que Deus amou o mundo de tal maneira, como a palavra nos ensina. Essa ligação afetiva está lá no Kairós. Segundo o judaísmo, segundo aqui os estudiosos da palavra, da Torá, eles falam para nós assim, que Deus amou fervorosamente este Espírito e deu-lhe uma roupagem. Eita Jesus, hein? Aqui é forte, é uma palavra forte, né? O que significa isso? Jeremias, né? Vou até abrir no livro de Jeremias, interessante, passando aqui pelo Provérbios, que testifica isso que eu acabei de falar, principalmente o capítulo de número 8, capítulo 8, capítulo 9, fala um pouquinho dessa questão da ligação afetiva, né? Que está lá no nosso Kairós. Mas é interessante que Jeremias traduz isso para nós no capítulo 1, verso 5, quando ele diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te deu por profeta, e foi embora. Então a pergunta é, aonde Deus conhecia Jeremias antes de ele ter nascido? Antes da formação fecunda homem e mulher. Antes, ele estava onde? Em algum lugar com Deus neste Kairós. E Deus o amou. Deus testificou dele. E Deus soprou na sua narina. Interessante, né? Olha que amor profundo. Aí eu vou entender o que significa humildade. Esvaziar-se de si mesmo em prol outro. Deus não era mais ele, mas era ele em Jeremias. Aí eu entendo a ligação afetiva dele, dos profetas, de Jesus, do Espírito Santo, e nos resgatando de volta para este Kairós, para continuarmos a sua obra, saindo deste pecado, desse lamaçal que nós vivenciamos,
e voltar para o amor primeiro, a ligação afetiva. Amém? Fica com esta palavra, mergulhe nela e o irmão vai perceber que as nossas escrituras são maravilhosas. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Tchau, 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 tchau.